A pedido da Marta, eu estou gravando para vocês a aula de terça-feira, que foi A Bíblia Explica a Si Mesmo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre a história do ministério. E para isso, então, eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela e vocês poderão, então, acompanhar. Vamos lá. Aqui no Brasil, nós chamamos de Instituto Bíblico Indutivo Preceito, e esse ministério, ele iniciou, então, em Chattanooga, no Tennessee, com o senhor Jack Arthur e a sua esposa, Kay. Na verdade, a Kay era viúva já, quando ela se casou com o senhor Jack, e eles foram ser missionários no México, mas a Kay teve uma doença no coração e eles tiveram que voltar, então, para Chattanooga. E assim que ela melhorou, eles começaram, então, ela começou, na verdade, um ministério em 1900, eles começaram o ministério, então, em 1970, então o ministério já tem, esse ano estará fazendo 51 anos. Eles começaram, então, numa fazenda de galinhas, onde eles tiveram que limpar esse estábulo para que pudesse, então, ser as novas instalações, as primeiras instalações, então, do ministério. Foi aqui que eles começaram. E a Kay começou ensinando adolescentes no início do trabalho. E esses adolescentes foram impactados pela palavra. E, em seguida, então, foi tanto o impacto que convidaram também os pais e tudo, e a partir daí, então, o ministério cresceu. Quando foi agora, né, depois de muitos anos, então estabeleceram o ministério em toda esse aqui é a foto atual do ministério, né, nos Estados Unidos, em Chattanooga, Tennessee. No ano 2000, foi estabelecido, nós fomos convidados, então, eu e meu esposo, para fazermos o preceito português. Como vocês sabem, o português é falado não só no Brasil, mas também em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Macau, Portugal, e existem comunidades da língua portuguesa em todo o mundo. Nós começamos, então, eu e meu esposo, começamos no ano 2000, claro que aqui nós estamos bem melhores, né? Mas nós começamos no ano 2000, então, com o ministério em português. Essa é a nossa sede aqui no Brasil, a sede do Instituto Bíblico Indutivo Preceito, é em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aqui é apenas um dos prédios, onde nós fazemos alguns treinamentos pequenos, e nós temos também uma casa onde nós recepcionamos os nossos treinadores, né, os nossos coordenadores do Brasil e desses outros países também. E essa aqui é uma frente da casa, e nós estamos também reformando um outro prédio que vai ser, então, para maiores treinamentos. O Instituto Bíblico Indutivo, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o preceito. O preceito, ele é um ministério para-eclesiástico, ou seja, ele é interdenominacional. Ele visa, então, apoiar, servir, equipar as igrejas e as organizações, para que possam, então, preparar-se de maneira efetiva para enfrentar, então, as diferentes necessidades, alcançar os seus alvos. É lógico que todos nós queremos que as pessoas conheçam a palavra. Então, a nossa missão é estabelecer as pessoas na palavra de Deus através do estudo indutivo. Então, dá para perceber que esta é a nossa paixão, o nosso foco, o nosso coração. E a nossa visão, a visão do ministério, é que as pessoas possam viver como exemplares seguidores de Cristo, que possam estudar a Bíblia indutivamente, porque essa é a melhor maneira de você poder verificar o que a Bíblia está explicando sobre si mesma.
Nós queremos também que as pessoas possam observar o mundo biblicamente. O que seria observar o mundo biblicamente? Hoje em dia nós recebemos muitos conceitos, mas nem sempre esses conceitos se alinham com a palavra de Deus. Então, quando nós vemos o mundo biblicamente, nós vamos descartar esses conceitos que não se alinham com a Bíblia. E nós vamos discipular intencionalmente. O que é discipular intencionalmente? É quando nós discipulamos com um intuito de poder fazer discípulos, ou seja, essas outras pessoas também vão estar ensinando a palavra de Deus. E que cada um possa servir a sua igreja fielmente no poder do Espírito Santo. Bom, já que a visão bíblica é tão importante, vamos verificar algumas coisas sobre a visão bíblica. Como vocês sabem, a nossa visão, ela é composta de valores, ou seja, quais são as minhas prioridades. E esse conjunto de prioridades vão determinar o meu comportamento, ou seja, a escolha ou as escolhas que eu faço. E quer eu queira ou não, essas escolhas, esse meu comportamento vai ter um impacto cultural. Quer seja somente na nossa casa, ou com o nosso vizinho, ou em qualquer lugar, eu tenho esse impacto. Eu tenho um impacto cultural à minha volta. Então, eu preciso sempre refletir e ajustar os meus valores, o meu comportamento e ver se eles estão se alinhando com a visão bíblica. E começa todo o processo novamente. Então, eu vou estabelecer as minhas prioridades que vão determinar o meu comportamento e o meu impacto cultural. Nós temos, então, como já deu para perceber, como prioridade a Bíblia e facilitar, então, o entendimento da Bíblia através do estudo indutivo. Tudo isso não é para a glória da Kay, nem para a nossa glória, mas para a glória de Deus. O estudo bíblico indutivo, como a Marta já deve ter conversado com vocês várias vezes sobre isso, é um estudo que facilita o entendimento da Bíblia, ele é um método investigativo e ele é baseado, então, na experimentação, ou seja, mão na massa. Eu mesmo vou escavar esses tesouros contidos na palavra de Deus. Todos os nossos estudos usam os 3 componentes do estudo bíblico indutivo. Também a Marta deve ter comentado com vocês: a observação, a interpretação e a aplicação. Os nossos estudos, desde os estudos, nós temos estudos para crianças, para eles estudarem indutivamente. Desde de crianças até o de adultos, todos usam os 3 componentes, ou seja, a observação, a interpretação e a aplicação. O estudo bíblico indutivo, se eu fosse definir o que é indutivo, eu poderia definir de várias formas, mas para o nosso objetivo, nós vamos simplesmente dizer que a Bíblia é a nossa fonte primária. E o estudo bíblico indutivo, como eu já comentei, tem o primeiro componente, que é a observação, onde nós vamos examinar o que o texto está dizendo. Deste componente da observação, da minha observação, vai fluir o segundo componente, que é a interpretação, ou seja, eu vou entender o que o texto significa, mas eu não posso me deter somente nesses 2 componentes, a observação e a interpretação, porque senão seria simplesmente um exercício acadêmico. Nós precisamos então fazer o terceiro componente, que é a aplicação, ou seja, eu vou aplicar o significado do texto à minha vida, porque o nosso objetivo é sermos transformados pela palavra. O estudo bíblico indutivo, então, se nós sabemos
que a Bíblia explica a si mesmo, então nós temos que nos preocupar em estudar e ensinar a palavra de Deus? Sim, claro. Se nós não estudarmos, nós não vamos saber o que a Bíblia está explicando. E nós precisamos reconstruir os muros. Ok, que eu estou falando? Como vocês sabem, nos dias de hoje, principalmente nas cidades grandes, as pessoas se preocupam em construir muros que vão protegê-los dos assaltos, das coisas que possam acontecer às suas casas. Então, eles constroem muros para proteção. Mas nós temos que também nos conscientizar de que nós temos também que construir muros espirituais. Este muro é, na verdade, invisível e ele é extremamente importante, porque ele vai nos dar a proteção e vai nos dar a segurança. Nós recebemos, como nós falamos inicialmente, muitos conceitos. E se nós não tivermos os nossos muros espirituais, nós não vamos ter essa proteção e essa segurança. Cada vez que nós estudamos um livro da palavra de Deus, nós estamos colocando mais um tijolo neste muro espiritual. Claro que para que nós possamos fazer um projeto, nós precisamos, então, ter um projeto, nós precisamos, no caso, eu gostei bastante desse texto de Neemias, porque vocês estão realizando um projeto, vocês vão estudar Marcos. Então, eu vou ler para vocês aqui em Neemias 2, 17 e 18, onde Neemias está convidando os irmãos ali para poderem reconstruir os muros. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Da mesma maneira que Neemias convidou esses judeus para reconstruírem os muros, nós também precisamos. Precisamos de um projeto. Para a realização do projeto, nós temos várias pessoas participando desse projeto para que ele tenha sucesso. Por exemplo, na construção de uma ponte, nós precisamos de várias pessoas que vão realizar o projeto. Por que, então, nós vamos estudar a palavra de Deus? Nós vamos estudar a palavra de Deus porque a palavra de Deus é o pão da vida. Como Jesus mesmo declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso está em João 6:35. Ainda em Mateus 5:6 ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Onde nós vamos encontrar, então, este pão verdadeiro? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós precisamos, então, nos alimentarmos da palavra para que possamos ser discípulos do Senhor. João 8:31 e 32. O pão nos chama a atenção por várias coisas. O que desperta o nosso apetite para comer o pão, o nosso pão diário? Nós sabemos que muitas vezes é o aroma que nos atrai a esse pão. Então, vamos pensar, Cristo é a fragrância de Deus.
Em Efésios 5, 1, 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo é essa fragrância, este aroma que é agradável a Deus. Então, nós também precisamos ser a fragrância de Deus. E, conforme diz em 2 Coríntios 2, 14 a 15, diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que perecem. Nós precisamos ser o aroma de Cristo, exalar a fragrância do seu conhecimento. O que desperta, então, o apetite para comer o pão? Não só o aroma, mas também a aparência. Efésios 4, 22 a 24 diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Precisamos ter a aparência de Deus. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então não é a nossa glória, mas a glória do Senhor. E essa glória está nos transformando a cada dia mais, vindo do Senhor, que é o Espírito. Em 2 Coríntios 3:18 é que nós encontramos esta passagem. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Ou vai estar satisfeito em alimentar-se daquilo que parece alimento, que pode até ter a aparência correta, até mesmo ter o aroma do alimento real, mas não é real. Precisamos ter fome, precisamos ter sede da palavra de Deus. Nós somente vamos atrair outras pessoas a estudarem, a conhecerem que a Bíblia explica a si mesmo, se nós formos como ele, se nós tivermos o aroma e a aparência de Deus. A palavra de Deus, então, não é somente o pão da vida, mas ela tem o aroma, a fragrância, a aparência. E a palavra de Deus não só nos dá essas coisas, mas também nos nutre. Precisamos ser renovados a cada dia. Não podemos sobreviver nos alimentando somente com uma refeição. Nós precisamos ser nutridos, nós precisamos estar diariamente na palavra para que nós possamos ser nutridos por essa palavra. Como então nós vamos ser nutridos? Paulo deixou escrito a Timóteo, em 2 Timóteo 4:6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós vamos reter, então, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina. Mas para que nós saibamos o modelo da sã doutrina, nós precisamos estar na palavra. E não só guardar para nós mesmos, mas nós precisamos também, quanto foi confiado, guardar por meio do Espírito
Santo. Como nós vamos ser renovados? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 nos alerta, então, para que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo. Nós não podemos aceitar todos os conceitos, mas sim aqueles que se alinham com a palavra, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, e só assim nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós vamos ser renovados? Colossenses 3:10 nos diz: não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Esse conhecimento que está sendo tratado aqui não é um conhecimento qualquer, mas sim o verdadeiro conhecimento. Onde podemos, então, encontrar o verdadeiro conhecimento? Segundo Pedro 1, 2 a 4 nos diz: graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade. De que forma? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por que vamos estudar a palavra de Deus, então? Porque ela é o pão da vida, porque Jesus é o aroma, a fragrância de Cristo, e nós também temos que ser a fragrância de Cristo. A aparência, precisamos ser semelhantes a Ele, nós precisamos da nutrição, e não só isso, a palavra de Deus também é a água viva. E a água viva, nós vemos um exemplo disso em João 4, 10 a 14, onde Jesus se encontra ali com a mulher samaritana. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Onde encontramos essa água viva, Deus nos diz: venha todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Isaías 55, 1 a 3. Assim como Deus falou com os israelitas, Deus continua nos chamando para que nós demos ouvidos a Ele, para que nós vamos a Ele, para ouvi-lo, para que a nossa alma viva. E onde nós vamos ouvi-lo é quando nós estamos na palavra. Onde encontraremos a água viva?
O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, o Senhor, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm a água. Jeremias 2:13. Nós também necessitamos ser purificados. Como nós seremos purificados? Efésios 5:26-27 nos diz: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa parecida, mas santa e inculpável. Nós somos, então, purificados pelo lavar da água, mediante a palavra. Que água você vai escolher? A água viva ou a imitação? A palavra de Deus, como vimos, é o pão da vida. Ela tem Cristo como o aroma e a fragrância. Nós também precisamos ser o aroma e a fragrância. Nós precisamos ter a aparência de Cristo. Nós precisamos nos nutrir da palavra. Nós precisamos buscar a água viva. Mas a palavra de Deus também é a espada. Que espada devemos usar? Vamos verificar, então, em Efésios 6:13-17. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos então que a armadura de Deus é composta de várias armas. Quais são essas armas disponíveis? É o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Nós vimos que todas essas armas são armas defensivas. Os soldados usavam o cinto para proteger os seus órgãos vitais. Com a couraça, eles protegiam, então, toda a parte peitoral e calçavam, então, as sandálias para que pudessem, então, caminhar. Nós precisamos calçar os nossos pés com a prontidão do evangelho. Como nós vamos levar o evangelho se nós não conhecermos a palavra? O escudo da fé para defender dos dardos do inimigo, o capacete da salvação. Os nossos pensamentos é onde o inimigo ataca, e nós precisamos, então, do capacete da salvação. Deus nos deu, então, essas armas defensivas, mas na sua armadura, ele não só nos deu armas defensivas, mas ele nos deu também a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva. De que maneira a palavra de Deus, então, atua nas nossas vidas? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Precisamos, então, dessa espada, para que ela possa penetrar as nossas almas, o nosso espírito, as nossas juntas, as nossas medulas, para que ela possa, então, penetrar os nossos pensamentos, as nossas intenções e nos corrigir quando necessário, para que quando nós formos prestar contas diante de Deus, nós possamos estar
puros diante dele, inculpáveis. A palavra de Deus, então, é o pão da vida, a água viva, a espada. E ela produz, a palavra de Deus produz em nós o verdadeiro fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, como diz em Gálatas 5, 22 a 26. Nós vemos então que o fruto do Espírito é composto por 9 componentes. O que nós devemos fazer? E as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, diz em 2 Timóteo 2. Nós precisamos, então, não só estudar a palavra de Deus e reter o conhecimento intelectual da palavra, mas nós precisamos ser transformados pela palavra e também passar, transmitir esta palavra a homens fiéis que também vão ensinar a outros. Por que nós vamos ensinar a palavra de Deus? Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 15 a 17. Mas nós também temos uma urgência em entregar esta palavra, pois estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, 11 e 12. Como nós vamos estar preparados para entregar a palavra para esses que vão ter fome e sede de ouvir as palavras do Senhor? Nós temos que estudar, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar preparados, buscar agora, enquanto temos oportunidade, lembrar que nós não estamos somente treinando soldados para a defesa, mas também para o ataque. Lembrar que ao tentarmos entregar a palavra de Deus, o inimigo quer arrebatá-la das mãos dos soldados. Vamos lembrar que o inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Como poderemos fazer isso? Sabendo que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam, como diz em Isaías 40, 31. Essa palavra, no original hebraico, esperam, quer dizer unir, ligar, juntar, aplicado a fortalecer. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, quando nós nos ligamos ao Senhor, Ele vai nos fortalecer, Ele vai renovar as nossas forças. Renovar também, no hebraico, quer dizer mudar, substituir, alterar, mudar para melhor. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, Ele nos fortalece, Ele muda as nossas forças, Ele tira as nossas próprias forças e coloca a sua força em nós, para que possamos voar como águias, correr, não ficar exaustos, mas andar e não se cansar. Vamos voltar agora à nossa tela e eu agradeço a vocês, como eu falei
na nossa reunião de terça-feira. Nós temos várias oportunidades, nós temos materiais para todas as idades, e a série PSP é apenas uma das séries que nós temos no Ministério. Se vocês tiverem interesse em qualquer outra coisa, por favor, comunique-se então com a Marta, e eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, e muito obrigado, que Deus possa abençoá-los com esta aula, e eu agradeço desde já a atenção de vocês. Que Deus os abençoe e que esta urgência de entregar a palavra possa estar em cada coração. Obrigado, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.